Agora essa chamada está sendo gravada. Vamos lá, pessoal. Deixa só eu acertar aqui, porque o que aconteceu? Eu tinha gravado e aí não gravou e encerrou a chamada porque não tinha ninguém. Então eu vou participar com duas contas minhas, né, para poder falar com vocês. Bom, aqui professor Eric Santos, e eu quero fazer com vocês uma revisão de filosofia e sociologia para o Enem, né? Tá chegando a hora e espero que eu possa ajudar você nessa caminhada. Claro que certeza que você já teve excelentes aulas com os professores que você teve até hoje, né? E eu gostaria de complementar essa, essa caminhada, né? Com a minha participação agora. Espero que eu possa contribuir com você, tá bom? Me coloco à disposição mesmo depois desse nosso encontro, que você consiga, se você precisar, né, de mim, pode entrar em contato que eu me disponho a te ajudar, tá bom? Eu vou apresentar algo que, na verdade, eu já tinha escrito, porque eu já tinha feito a parte teórica. Então, eu vou apresentar agora para poder, né, falar com você, tá bom? Vamos lá. Anotações aqui. Vamos lá. Então, do início, né, o que eu já tinha falado. Primeira coisa, em termos de conteúdo no Enem, o que você vai pensar em filosofia? Para começar, né, sociologia. Por que não começar com sociologia? Porque é o seguinte, sociologia é uma prova mais de interpretação. Se você perceber, procurar ali Marx, Weber, Durkheim, enfim, né, Comte, você não vai encontrar, não vai ter isso, né, eu procurei nas provas, não cai nenhum nome deles. Cai alguma teoria que pode ser relacionada a eles, mas está muito diluído no conhecimento que vem nos textos motivadores. Então, é mais uma prova de interpretação. Estudar. Mas então não valeu nada estudar sociologia? Claro que sim. Porque, na verdade, estudar sociologia te dá uma visão de como você pensa sociologicamente. E aí eu vou dizer coisas super importantes. Respeito aos direitos humanos, sempre ir a favor da cultura, respeitando a história, a ancestralidade dos povos, né? Isso é muito importante. Respeitar o ser humano percebendo as diferenças, as disparidades, e que isso não é algo tão, né, indicado, não é indicado. Né? Na verdade, se busca uma ideia de que o ser humano, enquanto humanidade, né, nós temos direito, né, todos nós, a vivermos bem, né, que nada justifica que pessoas sofram para que outras não, assim, tenham uma vida mais, né, confortável, enfim, coisas nesse sentido, tá bom? Em filosofia, eu destacaria três áreas. Primeiro, conhecimento. Segundo, ética. E terceiro, a filosofia ali da idade contemporânea, né? Filosofia contemporânea, que Foucault, Nietzsche, talvez Sartre, alguma coisa assim, tá bom? E aí vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar em Platão e, aliás, os primeiros, né? Vamos pensar aqui, ó, como que inicia a filosofia? A filosofia se inicia como uma tentativa racional de interpretação do mundo, a realidade. A gente tem ali os pré-socráticos, cada um tem sua arqué. O que é arqué? É o princípio fundamental que dá origem a todas as coisas. Uma substância, às vezes não é uma, às vezes são várias, né? Precisa saber, precisa decorar? Não. Se você precisar de alguma coisa, o texto certamente vai trazer. Mas é importante saber que eles buscavam o fundamento das coisas. A filosofia se distanciou da mitologia, assim, de uma hora para outra? Claro que não. Até hoje a gente tem histórias de mitologia que ajudam a entender
o mundo, a dar sentido para o mundo. Então, assim, nunca foi totalmente destacado uma da outra, né? Mas já começa-se a ter um pensamento que está um pouco diferente, né? Tem outra metodologia, que é a metodologia da razão e não das narrativas, né? É uma metodologia que privilegia a abstração e não uma tentativa de explicar por histórias, ok? Nós temos ali os três primeiros, que eu costumo chamar de Santíssima Trindade da filosofia, né? Que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Junto deles, a gente vai ter os sofistas, e um pouquinho depois, pegando ali, tá, de Aristóteles para frente, o helenismo, né, as filosofias helenísticas. Aí você tem ceticismo, o epicurismo, o estoicismo, o misticismo, enfim, tá, que são perpassadas ali por algumas ideias, né, umas visões de mundo, como o hedonismo, enfim, o ceticismo como uma ideia, né, que perpassa essas escolas filosóficas, né. Mas a gente vai falar um pouquinho desses três conforme for abordando os temas, tá bom? Algo que eu não falei, que é a política, né? Vamos falar um pouquinho da política de Platão. Ele falava que a cidade ideal é uma cidade não democrática, não gerida pela democracia. E olha que Platão, né, está na Grécia ali, mas que não seria regida por um sistema democrático, por um regime democrático, e sim por uma monarquia. Seria como? Três, a gente pode chamar de castas, né? Porque não há mobilidade, mas tem a dos artesãos, tem a dos guardas e tem a dos filósofos. Os artesãos, aqueles que mantêm a cidade, né, que trabalham e tal, os guardas que protegem a cidade e os filósofos que organizam a cidade. E dentre os filósofos, a gente vai ter o rei filósofo. Os filósofos são como se fossem os conselheiros, né, do rei. Mas o rei, ele é preparado para isso. Para Platão, isso que é muito importante. O rei não é alguém escolhido do nada, ele é preparado a vida inteira para ser rei. Então ele sabe o que ele está fazendo, porque ele foi preparado para isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Depois, em termos de conhecimento, a gente vai ter ideias que começam ali com Platão, com Aristóteles, então a gente vai ter duas correntes que vão passar toda a história da filosofia. Gente, tem gente que fala assim, ó, Platão e Aristóteles fizeram a filosofia, o restante é só cópia e releitura. Concordo com isso? Não. Mas tá bom, né? Tem gente que fala isso. A primeira corrente que a gente pode pensar é a corrente do idealismo, né, com Platão. Por que idealismo? Porque tudo começa com a ideia. Como assim, Eric? A verdade está na ideia. O real é a ideia. Lembra do mundo das ideias de Platão, né? O hiperiorânio. E a partir daí também a gente pode relacionar o racionalismo. Porque a verdade vem pela razão e não pelos sentidos. E aí a gente pode também, que eu não tinha nem escrito antes, falar do inatismo. O inatismo, a ideia de que nós nascemos com a verdade. A verdade é inata. Uma curiosidade, gente, a palavra nato e inato é a mesma coisa, tá? Nasce com a gente. A verdade é nata, ou a verdade é inata. A gente, nessa mesma ideia, né, no mesmo sistema, a gente tem Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Ele vai falar que a verdade não está no mundo das ideias, a verdade está no coração de Deus. Ele cristianiza, né, Platão. Ele fala que de Deus é que vem a verdade. Nós temos o que ele chama de semina verbum, a semente da palavra. E que nós temos a centelha da verdade. Quer dizer, a gente tem um foguinho ali que nos liga a Deus. Para Platão, a nossa alma está ligada com o mundo das ideias, e a gente alcança pela meditação. Para Agostinho é bem isso também, mas a gente alcança pela oração, pelo sacramento, porque ele é católico. A gente alcança pela participação na vida da igreja. Descartes também segue a mesma linha, Descartes também é idealista, a verdade está na ideia.
Descartes, né, também, assim como os outros, tem um pensamento dualista. O que é o dualismo? É considerar que existe uma dimensão corpórea e uma dimensão espiritual. Mas vamos pensar assim, corpo e alma, ou corpo e espírito, né, para Agostinho também, mas que, ou então intelecto, né, considera a alma aqui como intelecto. O corpo é inferior, a alma é superior, ok? É aqui que está a verdade, não no corpo. Um resquício disso é a gente pensar que na nossa sociedade o maior salário é daquele que pensa, não daquele que trabalha com o corpo, né? Quem ganha mais? É o peão ou é o engenheiro? O engenheiro, né, que pensa. O peão de obra é o que faz o trabalho pesado, né? Quer dizer, o que está na alma vale mais do que o que está no corpo. E também eu coloquei aqui Hegel, né, que é idealista, inclusive depois quando a gente estuda Marx, a gente percebe que Marx se inverte, né? Marx é materialista, Hegel é idealista. Então, o idealismo, né, alemão, tudo começa na ideia, que ele vai chamar ali de Zeitgeist, né, o espírito do mundo, e da ideia vem para a matéria, né? Marx fala o contrário, né? É da matéria, das relações materiais, é que a gente cria, né, a nossa forma de pensar. Bem, uma segunda vertente, né, uma segunda escola, vamos dizer assim, é a escola do empirismo, a escola empírica, que começa com Aristóteles. O que quer dizer isso? A verdade, o conhecimento vem pelos sentidos. Aristóteles fala, como que a gente conhece as coisas? Pela abstração. Então eu vejo um cachorro hoje, vejo amanhã, vejo depois eu percebo que cada cachorro tem características que são diferentes, mas tem coisas neles que se repetem. Então eu vou abstraindo, para ser um cachorro precisa disso, dessas características, essas não mudam. Tem característica que muda, mas tem característica que não muda. E aí eu vou abstraindo, então o conhecimento vem pelos sentidos. Tá bom? Para esses de cima, a essência não está na coisa. A essência está em outro lugar. Para o empirismo, a essência está na própria coisa. Aristóteles fala que a essência, a substância, né, a essência da coisa, está na própria coisa. Tá bom? A gente vai ter também Tomás de Aquino, que segue a mesma linha, inclusive, vamos lembrar que Tomás de Aquino pega a ideia de Aristóteles de primeiro motor e coloca como uma das vias da existência de Deus, quer dizer, uma das provas da existência de Deus, primeiro motor imóvel, né? Quer dizer, o primeiro que gerou movimento, mas que não se moveu, que não mudou, né? Não se alterou. Aqui, Tomás de Aquino fala, então, esse é Deus. Se tudo que existe tem um começo, tem que ter alguém que começou, né? O começo, que a gente chama de começo, é Deus. E aí, a escola que, né, na verdade, usa esse nome empirismo, né, a escola empirista, está lá na Idade Moderna, né, com Hume, Locke, Hobbes, Bacon, né, Francis Bacon, que inclusive foi o iniciador do método científico, método experimental, e que revolucionou a ciência, né? Também falando só um pouquinho, né, de Hume. Hume é um empirista que tem um pé no ceticismo, né? Vamos lembrar que Hume quase derrubou a ciência mundial com aquela história dele de que todo o nosso conhecimento não passa de hábito. Como assim? A gente está habituado a ver as coisas como elas são. Mas a ciência, se a gente pensar bem, ela tenta prever o futuro. Por exemplo, se eu pegar uma caneta, jogar a caneta para cima, o que vai acontecer? Ah, ela vai cair, né? Então, você não sabe, você não viu ela caindo ainda. Vamos lembrar que para eles o conhecimento vem pelos sentidos. Se eu não vi a caneta caindo, como é que eu sei que ela vai cair?
Eu não fiz a experiência pelo sentido. Ah, mas é porque eu sei que tudo que a gente joga para cima cai pela força da gravidade, etc, etc. Sim, você está habituado com isso. É hábito, mas não é conhecimento. Conhecimento é depois. Conhecimento não é antes. O conhecimento é a posteriori. Bom, aí a gente chega em Kant, né? Por que que a gente chega em Kant? Porque Kant reúne essas duas teorias, tanto a do racionalismo quanto a do empirismo. Kant fala, ó, então, tem coisas que são, né, do racionalismo, tem coisas que são do empirismo. Que coisas? Ele vai criar, eu nem tinha colocado aqui, aquilo que é, como fala? Ih, fugiu agora, gente. Juízos sintéticos a priori. Que é o quê? Coisas que a gente, sintético, né, que aumenta o nosso conhecimento, mas que a gente não faz experiência dos sentidos. Quer dizer, eles aumentam o conhecimento, não tem a ver com o empirismo. Ao mesmo tempo, mas a gente não faz a experiência deles fisicamente. São operações mentais. E aí ele une os dois. A questão é que o racionalismo foi criticado porque as ideias do racionalismo não aumentam o conhecimento. Elas são apenas. O racionalismo vem, né? Uma lei geral parte para casos particulares. O homem é mortal. Então, João é homem, João é mortal. Tá bom, eu não aprendi nada falando que João é mortal. Eu só constatei de uma lei geral. Agora, o empirismo, ele parte de casos particulares, esse é o método indutivo, né? Eu vejo um, vejo outro, vejo outro, vejo outro, eu aprendo pelos sentidos que tal coisa assim, assim. Mas o Kant fala, ó, tá certo, mas tem coisa que a gente, né, não precisa fazer experiência com sentidos e a gente aprende, né, aumenta o conhecimento. Então ele junta os dois. Falando em Kant ainda, ele tem a teoria que foi conhecida como criticismo. O que é o criticismo? A crítica da razão pura, da razão prática, a crítica do juízo, né? Uma parte da crítica da razão pura é sobre isso daqui, né? A questão dos juízos sintéticos a priori. Mas ele tem uma parte que é muito importante também, que é a questão da Revolução Copernicana. A Revolução Copernicana kantiana. Vamos lembrar, Copérnico, Nicolau Copérnico, ele faz a chamada Revolução Copernicana, né? Porque ele institui a teoria heliocêntrica. Antes era a teoria geocêntrica. O Sol gira em torno da Terra. Ele muda a perspectiva. Não, é a Terra que gira em torno do Sol. Kant faz isso na nossa relação com os objetos. Porque para o empirismo, como eu coloquei aqui, né, o objeto tem características que ele, entre aspas, lança e que nós recebemos passivamente. Quer dizer, eu conheço pelos sentidos, então eu vejo o que a coisa é, né? Quer dizer, eu orbito em torno da coisa, a coisa é o centro. Kant fala, não é bem assim. No fundo, nós é que recebemos as informações a partir da nossa capacidade estrutural de receber essas informações. Tanto que o mundo não é exatamente como eu vejo. Eu é que vejo ele assim, mas ele não tenho certeza se ele é assim ou não. A forma como eu estou vendo é apenas a forma como eu estou vendo. Pensa numa pessoa que tem miopia. Ela vê tudo embaçado. O mundo não é embaçado. Ou então, pensa numa pessoa daltônica. Né? A pessoa tem determinadas cores que ela não vê direito. Então. Aí você pensa, então o mundo é como os não daltônicos veem. Não. Os pássaros, por exemplo, veem muito mais do que a gente. A lagosta boxeadora tem 13 tipos de células de visão. Nós temos duas. Pensa, né?
Então, vê de uma forma que a gente não tem nem noção de como que ela vê. É a nossa estrutura que percebe o mundo. E a gente interpreta os dados da realidade a partir dessa estrutura. Então, assim, o objeto é que orbita o sujeito, tá? Não é o sujeito que orbita o objeto. Por isso que ele faz a revolução, a chamada revolução copernicana kantiana, tá? Ó, então, os dados da realidade a gente recebe pelos sentidos. Agora, nós atribuímos sentido à informação, nós atribuímos conhecimento, a gente cria conhecimento a partir da nossa estrutura, aquilo que a gente consegue, tá bom? E aí ele fala que isso acontece por meio de categorias. A gente tem categorias como se, eu sempre coloco uma metáfora da gavetinha, né? Uma cômoda de gavetas. A gente seleciona as informações e vai dividindo, né? Inserindo cada uma numa gavetinha até que está tudo guardado ali, forma conhecimento. Quer dizer, eu vejo azul, vejo vermelho, vejo redondo, vejo hexagonal, vejo não sei o que, não sei o que. Aí eu junto tudo isso e para mim é um objeto. Aí eu dou nome para aquele objeto. Ok? Bom, passando para frente, eu falei então da filosofia. Vamos falar da filosofia contemporânea. Falar um pouquinho de Nietzsche. Nietzsche, gente, é um filósofo muito importante. Ficou bastante conhecido pela questão do niilismo. Niilismo, que vem do latim nihil, vou escrever aqui, nihil, significa nada. O que isso tem a ver? O sentido do mundo é nada. Quer dizer, o mundo não tem sentido. A realidade não tem sentido. A vida não tem sentido. As coisas não têm sentido. Tá, mas e aí? Aí que é bonito, né? Porque eu falo que o niilismo dele é positivo, de outros é negativo. Não tem sentido e pronto, acabou. Para Nietzsche, não tem sentido e nós somos responsáveis por construir o sentido. Não encontrar o sentido, porque o sentido não existe, principalmente não existe fora de nós. Mas é sim construir o sentido a partir das nossas vivências, a partir daquilo que a gente, né, do que a gente é. E aí entra o conceito dele de amor fati, que é amor, é traduzido como amor ao destino, né? Mas em que sentido? É assim, é amor a tudo que você viveu até hoje, a tudo que aconteceu com você até hoje. Amor à sua história. Porque, afinal de contas, você é a partir de tudo que você viveu. E se não fossem as coisas que você viveu, você não seria quem você é hoje. Poderia ser melhor, poderia ser pior, ok. Mas você não seria quem você é hoje. Então, é, é, construir sentido acontece na medida em que você aceita a sua história, toma as rédeas dela e aí você decide o que você quer para você. Entende como que é positivo? Né? E isso acontece como? Né? De que maneira? A partir de uma superação da moral hipócrita que a gente vive e a gente então se torna um super-homem, um Übermensch. Übermensch. Como que isso acontece? Ele fala que a gente tem que matar Deus. Nossa, como assim, Eric? Vocês devem ter visto, né? Já essa frase muito famosa, Deus morreu, nós o matamos. Não, mas o que significa isso? Não é que Deus morreu. É que o Deus que nós criamos morreu. A concepção do Deus que a gente criou morreu. Não entendi ainda. Tá, vamos pensar. Para ele, a ideia de Deus, quando você pensa Deus, quem é Deus? Se você for falar quem é Deus, esse Deus não existe. Esse Deus é uma criação sua. Esse Deus foi inventado por alguém, transmitido por você, e você também pegou um pouquinho, né, acrescentou um pouquinho a partir do que você mesmo é. Ele diz respeito ao Deus cristão, ao Deus
do cristianismo, né? O Deus que o cristianismo criou, mas que o próprio cristianismo não deu conta de viver. Esse Deus que ele mesmo criou. Então ele matou Deus. A ideia de Deus que ele tinha morreu. Quer dizer, o cristão é o que vive como se Deus não existisse. É aquele que não vive de acordo com o Deus que ele mesmo criou. Né? E ele fala, Deus morreu, nós matamos. Ele fala, e a gente precisa sim matar esse Deus no sentido de que é o cristianismo, né? A nossa sociedade tem uma moral judaico-cristã, mas é uma moral muito hipócrita, porque a gente mesmo não vive essa moral, ninguém vive de acordo com o cristianismo. Então a gente precisa matar essa moral para criar uma moral que seja nossa, que seja autêntica, que não seja uma moral que venha de fora, e sim uma moral que nós vamos construir como seres humanos mais livres, mais autênticos, mais conscientes de quem nós somos. Entende? Não é uma moral de fora, como o cristianismo propõe. É uma moral que nasce de nós mesmos. A partir de uma autenticidade, de uma verdade. De uma verdade diante da nossa história, por isso amor fati. E se nós construímos sentido, nós é que construímos a noção, né, do que é certo e que é errado para nós, nesse momento. E que pode mudar também. Nossa, mas não vai virar uma bagunça? Então, o que é bagunça hoje, amanhã pode não ser. Nietzsche fala, né, não existe, fora a natureza, não tem nada natural, tudo é construído. E se é construído, pode ser de outro jeito. Né? O que é bem, o que é mal, não existe objetivamente, é tudo subjetivo. O que é bom hoje, no passado foi mal. O que é mal hoje, no passado foi bom. E vai continuar mudando. Então, no fundo, é a gente que cria. Eu coloquei essas duas dimensões, né? Apolíneo e Dionisíaco são conceitos também importantes na filosofia de Nietzsche. Ele diz que Sócrates, vamos dizer assim, acabou com o ser humano, acabou com a filosofia quando ele falou que o ser humano é um ser racional, que a gente precisa se conhecer racionalmente, porque ele fala assim, ó, ele coloca Apolíneo, né, em referência ao deus Apolo, que era o deus da ordem, da beleza, da sabedoria, da música, tudo que é tudo certinho, é Apolo. E o Dionísio seria o oposto, né? O deus da festa, da dança, da, da, da bagunça, do vinho e da sexualidade ali, né? Como chama? Da fertilidade, né? Que é o oposto de Apolo. Então ele fala, o homem tem as duas dimensões e ele não pode favorecer uma e desfavorecer a outra, como a gente tem feito. A nossa sociedade, né, a cultura greco-romana, favoreceu a dimensão apolínea, ele deixou a dionisíaca para trás, como se o prazer fosse censurável. A gente tem que censurar o prazer, o caos, a bagunça, a alegria, a fertilidade. Não! A vida é para ser vivida. E se a gente, né, censura uma parte dela, a gente está se empobrecendo. Uma vida mais plena é uma vida que vive o apolíneo e o dionisíaco. Mas a nossa cultura judaico-cristã afogou a dimensão dionisíaca, né, torturou a dimensão dionisíaca, criou culpa em nós por vivermos a dimensão dionisíaca. O prazer é censurável, o prazer é pecado, o prazer é errado, e a gente vive uma moral hipócrita, porque a gente, na medida em que, assim, mesmo se sentindo culpado, a gente não deixa de fazer. Aí fazer escondido, né, e ficar com culpa e tal, e nada disso precisaria. É só a gente superar isso, matar Deus, que a gente vai se tornar um super-homem. Tá? Bom, falando de Foucault, sempre é bom lembrar das relações de poder. Falar em Foucault é falar em relações de poder. Tudo para ele, todas as relações são relações de poder. Foucault tem vários livros, né, mas dois que eu destaco.
a história da sexualidade e a história da loucura. Ele faz um estudo que, eu não sei se eu posso dizer desconstrói, porque esse é um termo de Jacques Derrida, mas ele tenta encontrar a origem, né, remontando na história, como que a gente chegou a pensar como a gente pensa. E ele vai falar, por exemplo, que a sexualidade, que é algo do dia a dia, foi capturada pela medicina. Por exemplo, tudo que é da ordem da sexualidade, a medicina vai criar nomenclatura para colocar em caixinhas o tipo de sexualidade, para falar o que é uma sexualidade normal, de uma sexualidade desviante. É uma coisa que é da vivência, é do dia a dia, né? Também a loucura. A medicina também se apossou da loucura. Antigamente, isso, né? Antes da ciência moderna, vamos colocar antes do século XVI, o louco era quem? Era o profeta, era o místico, era o sacerdote, o pajé, o curandeiro. Era o que tinha palavras, né, meio que incompreensíveis, mas que tá, né, era para ser interpretado. De repente, essa pessoa passou a ser desumanizada. A partir do quê? A gente pega lá Descartes, né? Penso, logo existo. Ou uma tradução melhor, penso, logo, portanto, logo sou, cogito, ergo sum. Sou de essência. Então, a minha essência, aquilo que é essencial, né? Já que escrevi essencial, a minha essência está atrelada ao pensamento. Ora, uma pessoa que não pensa racionalmente, né, o doido, o louco, é desumanizado. Tanto que é passado de uma figura central em muitas culturas para um doente que vai ser internado, que vai ser recluso, que vai para o hospital geral. Junto dele vão então, junto dos loucos vão os vagabundos, vão os doentes, quer dizer, pessoas que não produzem. Quem não produz, o louco, o vagabundo. O vagabundo é o quê, gente? É o que tem tempo vago, o que não trabalha, né? Por isso que é vagabundo. Tem tempo vago. Aquele que não produz não se enquadra na sociedade, então ele vai ser internado, ele vai ser, né, separado, isolado da sociedade, porque a nossa sociedade é para produzir. Enfim, pensar também na questão do panóptico, vocês já devem ter estudado, que Foucault fala que nós nos tornamos corpos docilizados a partir de uma sociedade em que a gente a todo tempo visto, a gente é vigiado, não só vigiado realmente, mas a gente tem a sensação de ser vigiado, de sermos vigiados, principalmente pelo outro, né? Então o outro me vigia e garante que eu cumpra a ordem social. Quando eu não cumpro essa ordem, o outro vai me denunciar. E aí que, né, o panóptico, né, aquilo que tudo vê, né, um sistema que dá para ver tudo ao mesmo tempo. Isso se manifesta no nosso dia a dia, né? Então é a câmera, onde quer que a gente vá. Claro que quando o Foucault escreveu não era assim, mas hoje o celular nos vigia, a câmera nos vigia, o outro nos vigia, tem sempre alguém para apontar, você está mal vestido, você é brega, você se portou desse jeito não pode, não, porque você é não sei o quê, sabe, assim, para nos vigiar. E assim a gente é docilizado. O que é docilizado? É dócil, a gente não questiona. Porque também não tem nem com quem questionar. Como você vai questionar uma pessoa que está próxima a você? O que você vai mudar? A pessoa criticou você porque você está com uma saia muito curta. Você pode até discutir com ela, mas o que você vai mudar na sociedade? Ela responde, né, individualmente, uma coisa que vem da sociedade. Então, como você vai lutar contra isso? Não tem como lutar. Por isso que Foucault fala, a gente é docilizado, a gente não tem para quem recorrer. Porque quem está construindo, né, as leis nem aparece.
Bom, aí a gente fala um pouquinho sobre ética, né? Não vou me estender muito, mas falar de Aristóteles. A ética para Aristóteles é aprendida e é treinada. Então, como que você se torna uma boa pessoa? Aprendendo e treinando. Para ele, o que é a ética? O que é agir eticamente? É ter equilíbrio entre o excesso e a falta. Vou dar um exemplo. Coragem. Coragem é uma virtude, né? Vamos colocar aqui em cima. Virtude. A virtude é o equilíbrio, né? Viver eticamente, ter virtude. Coragem. Se falta coragem, você é covarde e não faz o que precisa. Se sobra coragem, se tem excesso de coragem, você é temerário. E aí você não faz o que precisa, você é imprudente, você faz sem pensar. O ideal é a justa medida, o equilíbrio. Então você pensa para fazer, tá? Aristóteles fala que uma pessoa virtuosa é uma pessoa que encontrou o bem e ela é feliz. Porque para ele, o bem é a felicidade e a felicidade consiste em cumprir a sua essência. E qual que é a essência do homem? Para que ele seja um bom cidadão. O homem é um animal racional e social. Então é usar a racionalidade para viver em sociedade. Olha só que coisa, né? Para viver em sociedade. Essa é a finalidade do homem. Quando ele cumpre essa finalidade, ele é feliz. Portanto, o homem virtuoso, né, o homem, ele exerce mais a humanidade dele quanto mais ele for um bom cidadão. Para eles, não era... Como, nós estamos numa sociedade, gente, neo... Ai, deixa eu sentar melhor aqui. Nós estamos numa sociedade neoliberal. E para nós, o indivíduo que é mais importante. Para eles, lá não era o indivíduo que era mais importante, era a sociedade. Então, o homem vai ser tanto mais homem quanto mais virtuoso, e quer dizer, um bom cidadão ele for, tá bom? Depois, a gente vai ter a ética, que é chamada deontológica, que é a ética do dever. Você vai fazer porque tem que fazer. Se tem que fazer, tem que fazer. Não tem conversa. Você cumpre aquilo porque aquilo tem que ser cumprido. Kant tem os chamados imperativos categóricos. Tem dois, né? Às vezes a gente estuda um só, mas na verdade são dois. O primeiro, uma tradução livre minha, né? Pode traduzir de outras formas, mas a base é essa daí. Age segundo uma máxima tal que tua ação sirva, ou seja, né, lei universal, sirva de lei universal. Quer dizer, age segundo uma máxima que se todo mundo fizer, vai dar certo. Vou dar um exemplo. Você está na praia, você compra um picolé, e aí, tá bom, você consumiu picolé, você teve uma solução. Mas com a solução vem um problema. O que fazer com o cabinho lá, né, o palitinho do picolé e a embalagem dele? É um problema que você adquiriu também. O que você faz? Não tem lixeira perto. Você vai jogar no chão? Ah, você vai dar um perdido, dar um migué lá e... Ai, caiu. Ai, caiu. Voou. Para Kant, ele vai pensar assim, ó, a máxima, né? Se todo mundo jogar os resquícios, né, o lixo no chão, vai dar certo? Se todo mundo, se todo ser humano fizer isso, vai dar certo? Não, não vai. Então você também não vai fazer. E não tem exceção. O que você vai fazer com aquilo? Você vai criar uma estratégia, não sei, jogar no lixo, por exemplo, guardar, esperar até chegar numa lixeira na sua casa, o lixo é seu, você não vai fazer a sociedade se responsabilizar por uma coisa que é sua, o lixo é seu, você que vai se responsabilizar por ele. Não é justo você, não é ético, né? Você jogar no chão porque você está responsabilizando o mundo, né, a sociedade, por uma coisa que é sua. E não tem conversa, não abre exceção.
Por isso que é imperativo e é categórico. Categórico é universal. Tá? E outro imperativo, né, que é aquele, tomar a humanidade sempre como fim, nunca como meio. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, tinha aquela ideia, no Brasil e em outros países também, da tal imunidade de rebanho, né, imunidade coletiva, de contágio. Kant nunca aprovaria isso. Por quê? Você estaria usando seres humanos como um meio, como um instrumento para alcançar um benefício para outras pessoas. Porque se você contagia todo mundo, sabendo que alguns vão morrer, você está usando a vida dessas pessoas como instrumento. Então, diante dessa postura ética, nunca a gente poderia aceitar uma imunidade coletiva, assim, uma imunidade de rebanho. Entende? Porque você está usando pessoas, você está matando, né? Você está expondo pessoas ao risco e até à certeza de morte, que a gente tem, né, tinha na época, né, uma classe, né, tinha uma, um grupo de risco, você está expondo pessoas à morte para salvar, teoricamente, outras pessoas. E pior que a gente depois descobriu que nem tinha tanta validade assim, né? Você era contagiado e depois podia pegar de novo e outra cepa e morrer, né? Então nem ia servir. Bom, Kant fala que isso tudo não tem regra de fora. Esses são os imperativos, né? Mas a partir disso, não precisa ter lista daquilo que pode e que não pode fazer. Por quê? Porque a razão é universal e cabe a cada ser humano entender, né, e pensar autenticamente, né, para saber o que ele precisa fazer e o que ele não pode fazer. Para ele, isso se chama maioridade da razão. Você atinge a maioridade da razão quando você pensa por si e não se deixa levar pelos outros. Você não obedece, você sabe o que é para fazer e faz. Entender? Bom, e por fim, a ética utilitarista, né, que diz que nós devemos buscar o maior prazer para o maior número de pessoas. Então, por exemplo, aquele dilema do trem, né? E é numérico mesmo, viu, gente? É numérico. Aquele dilema do trem, né? Tá vindo um trem e aí ele vai atropelar 10 pessoas. Se você acionar uma alavanca, ele vai matar uma só, vai atropelar uma só. Na ética utilitarista, você deveria sim acionar a alavanca. Por quê? Porque 10 é mais do que 1. Então, se você salva 10, melhor do que salvar um só. Então, é numérico mesmo o negócio. Tá? Ah, mas e se... Ah, que é o desdobramento, né? E se a pessoa que vai ser atropelada se eu acionar a alavanca for parente meu? Não importa. Não importa porque é o maior número de pessoas. Tá ok? Beleza? Então tá, gente. Um resuminho, né? Muito rápido, muito... Né? E agora eu gostaria de fazer algumas questões com você, tá? Eu peguei o Enem PPL do ano passado. Talvez você já tenha até feito. Espero que você tenha feito, porque nessas horas a gente já deve ter feito todas as questões de Enem, né? Mas eu, né, apesar disso, eu gostaria de fazer a resolução, tá? Mesmo que você já tenha feito, já conheça, porque afinal de contas cada professor é de um jeito, talvez o jeito que eu falo você gosta, ou talvez você não gosta, enfim, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver. A primeira questão que eu vou pegar é a 46. E eu vou... Deixa eu só mostrar para você aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, questão 46. Tem aqui. Bom, vamos lembrar, né? A gente lê primeiro a pergunta, depois o texto. Segundo o autor, é função do Estado garantir o ou a. Tá bom, vamos lá. É um texto de Aristóteles, né? Tá na política.
O Estado surge pelo fato de ser o homem um animal naturalmente social, político. É o que eu tinha falado antes, né? O Estado provê inicialmente a satisfação daquelas necessidades materiais, negativas e positivas, defesa e segurança, conservação e engrandecimento, de outro modo irrealizáveis. Mas o seu fim essencial é espiritual. Isso é, deve promover a virtude e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Ó, então, para ele, para Aristóteles, qual que é o fim, qual que é a essência do Estado? O que ele deve fazer? Ele surge para algumas coisas, mas o que ele deve fazer é o quê? Promover a virtude, consequentemente a felicidade dos súditos, mediante a ciência. Então, para ele, é função do Estado garantir o quê? A justiça divina? Não. A soberania, respeitando a autonomia dos três poderes, nem tinha três poderes, daí é Montesquieu. Garantir a propriedade privada? Não, quem fala isso é Locke. A vida ética, proporcionando formação moral dos cidadãos? Ó, virtude, felicidade, parece que sim, vamos fazer uma bolinha aqui. Promover o direito de resistência, suprimindo governos considerados impopulares? Nada a ver. Gente, a única que dá certo, disparadamente, letra D, né? As outras não tem nada a ver. Ou são de outros filósofos, ou, né? Tem nada a ver. A única que dá certo é dever do Estado, é função do Estado garantir a vida ética do cidadão. Tá bom? Depois, a 48. Vamos ver, 48 tá ali embaixo. Não. Deixa eu ver onde que tá 48. Ué? 46, 47. Ah, tá 48 aqui. Vamos lá. Considerando a nossa relação com outros, o experimento envolvendo os chimpanzés ilustra qual tipo de comportamento moral humano? Ok. A gente tem aqui hedonista, altruísta, retributivo, deontológico, meritocrático. Espero que você conheça cada uma dessas palavras. Inclusive, já vou falar para você. Muito, muito, muito de você acertar depende de você conhecer algumas palavrinhas que estão ou no comando ou nas alternativas, tá? Às vezes, a pessoa erra porque não conhece vocabulário. Mas tá bom, vamos lá. Estudiosos do Instituto de Antropologia Evolucionária de Leipzig, na Alemanha, colocaram um chimpanzé em um quarto com a visão de suculentos pedaços de comida trancados dentro de um armário. Um segundo chimpanzé era dado então, a um segundo chimpanzé, né? Era dada então a oportunidade de liberar a comida, porém sem usufruir dela. Em aproximadamente 80% das vezes, eles tomaram a decisão mais caridosa e liberaram o alimento para o outro chimpanzé. Tá, isso daqui, né, decisão mais caridosa, um comportamento humano, como que a gente chama? Hedonista? Não, hedonista é hedon, prazer. Aqui é buscar prazer. Isso é ser hedonista. Altruísta, altruísta, pensar no outro. Alter. Retributivo, de retribuir? Não, ele não foi retribuído. Deontológico, eu faço o que eu tenho que fazer? Não, ele não tinha que fazer, ele fez o que quis. Meritocrático, valoriza o merecimento individual? Não, porque ele não foi reconhecido por nada. Só dá certo letra B, né, gente? Ele foi altruísta. Quer dizer, se fosse um ser humano, a gente chamaria de altruísmo, tá bom? É isso que a alternativa está falando. É difícil, gente? Nossa, isso é muito fácil, né? Meu Deus. Nós queremos questões fáceis? Não, nós não queremos questões fáceis, porque a gente se matou aqui uns camelo de estudar e agora a gente quer questões difíceis, porque fáceis todo mundo consegue fazer. A gente quer difíceis porque a gente consegue fazer as difíceis. Nem todo mundo consegue. Então, a gente vai querer as difíceis. Questão 51. Vamos ler a pergunta. Qual é a consequência do fenômeno apresentado no texto para a vida democrática? Qual é a consequência? Aí o grifo.
Eu vou procurar uma consequência, ou pelo menos vou pensar em uma. Pode, ó, tá, vamos ler as alternativas? Prática de censura, distorção da realidade, manifestação de cidadania, regulamentação das condutas, fortalecimento das instituições, vamos ler. Pode chamar de fake news, notícias falsas de internet, fraude informativa, informações falsas, ou até de misinformation, se prefere em inglês, que você estará designando corretamente a mesma doença informacional que se disseminou como uma pandemia pela vida pública mundo afora nos últimos anos, e cujos principais sintomas nas pessoas infectadas constituem na perda da capacidade de distinguir a verdade, de lidar adequadamente com fatos, e eu estou falando errado, e dados, e tomar decisões bem informadas. Sabe-se que o portador do vírus se torna alérgico a fatos e evita a todo custo a dissonância cognitiva. Alérgico a fatos e evita a todo custo a dissonância cognitiva, isto é, entrar em contato com informações que não satisfaçam seus desejos e com relatos que se choquem com suas crenças. Eu só acredito naquilo que me convém, né? Tá, qual é a consequência disso para a vida democrática? Censura, distorção da realidade, manifestação da cidadania, regulamentação das condutas, fortalecimento das instituições, não. Muito fácil também, né? A pessoa que se deixa levar por fake news, o que ela faz? Ela acaba caindo numa distorção da realidade. Acredita na realidade que ela criou, que alguém criou e passou para ela. É difícil? Não é difícil. Ai, desculpa, gente. Não é difícil, né? Depois a 58. Vamos lá. Aqui. Tem dois textos. Vamos ler, ó, de Foucault. Vamos ler. O objetivo, tô aqui, ó. O objetivo do modelo de vigilância descrito nos textos 1 e 2 aponta para o intercâmbio de opinião diversa, desenvolvimento do sujeito crítico, sentimento de observação constante, movimento de revolta individual, criação de liberdade efetiva. Qual tem a ver com a teoria de Foucault? Eu já tenho uma ideia ali. Vamos lá. O dispositivo panóptico, aquilo que eu falei para você, organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido, ou antes de suas três funções: trancar, privar de luz e esconder. Só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. Quer dizer, trancar, você vai trancar as pessoas. É o sistema prisional francês, ele faz um estudo, né, sobre o sistema prisional francês. Quem criou a prisão em panóptico foi Jeremy Bentham, que inclusive é um dos fundadores da ética utilitarista, que eu acabei não falando. A visibilidade, ó, então tá aqui, ó, a visibilidade é uma armadilha. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo que descontínua em sua ação, que a perfeição do poder tenda a tornar útil a atualidade de seu exercício, que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que exerce. Quer dizer, você não precisa nem estar vendo, só o outro achar que você está vendo, ele já não sai da linha. Aí o texto 2. E se eu também ficasse vigiando? Aí a câmera pode ficar. Aí a câmera fumando. Tava fumando. Aí tava nada, tava nada. Beleza. O objetivo do modelo de vigilância do panóptico, né, descrito nos textos 1 e 2, aponta para o intercâmbio de opinião diversa. Nada a ver. Não pode. Desenvolvimento de sujeito crítico, não, é pelo contrário, é para não criticar, é para obedecer sem criticar. Sentimento de observação constante, movimento de revolta, não, é para justamente não revoltar. Opa, o que está acontecendo? A pessoa vai se tornar dócil, ela não vai se revoltar. Criação de liberdade efetiva não vai ser livre, a pessoa vai obedecer. O único que dá certo é a letra C. Ou fácil, né? Ainda tem gente que erra.
Muito bem. Agora a questão 63. Vamos lá. Ó. E eu quero que você pense, quando você estiver fazendo lá o Enem, como eu faço para resolver as questões, tá? É assim, ó, como que eu penso, como que, né, ler primeiro o texto, depois, aliás, ler primeiro a questão, depois o texto, e procurar colocar como que você sabe. Outra coisa, gente, uma dica muito importante. Você vai pegar a pergunta e vai fazer a pergunta de novo com as suas palavras, tá? Para quê? Para ter certeza que você entendeu o que está pedindo. Se você não sabe o que está pedindo, você não sabe responder, tá bom? Vamos lá. É uma dica que eu dou que sempre funciona. Segundo o texto, a razão para a dificuldade do trabalhador em reconhecer o seu labor é... Vamos lá. O trabalhador pode até saber que sua fábrica produz aviões ou medicamentos, mas a sua parcela de atividade está totalmente subordinada a uma estrutura abstrata, diluída numa massa de atividades conexas. Diluída também é uma palavra importante. Em muitos casos, dividida em diversos continentes e em proprietários não visíveis. Quer dizer, ele não sabe nem para quem que ele está fazendo. Ele não se reconhece na materialidade final do seu trabalho. Eu fiz um sapato, nem sei de onde veio o couro. A pessoa que produziu o couro não sabe nem para que vai ser usado. Então, não se reconhece a materialidade final do seu trabalho, que se lhe afigura como obra da empresa. No fim, não é obra sua, é obra da empresa. E a sua subordinação parece ser ao sistema. Ok. Por que que o trabalhador não se reconhece no seu trabalho? Né? A razão para isso acontecer é a fragmentação da produção. Parcela, diluída, dividida, isso é fragmentar. Parece que sim. É por causa da regionalização da economia? Nada a ver. Por causa da aglomeração da indústria? Não falou nada sobre isso. Por causa da flexibilização da jornada? Não tem nada a ver com jornada. Pela qualificação da função, você pode até ficar em dúvida se você estudou Fordismo, né, tal, Taylorismo, mas o texto não fala de qualificação, ele não se reconhece porque a produção é fragmentada, ele só faz um pedaço. Ele não sabe nem o que ele está produzindo inteiro. E quando ele produz inteiro, quando ele monta, né, não foi ele que fez, foi a empresa que fez. Então, a única que dá certo é a letra A, tá? Vamos lá, depois 66. Olha, de filosofia, de Hume. Vamos ler a pergunta. Segundo Hume, nossa capacidade de estabelecer relações, como aquelas mencionadas no texto, resulta do quê? Olha, essa é super fácil, falei para vocês já. Uma representação construída pela assimilação dos Jesus universais? É por hábito, desenvolvido pela repetição de uma operação? É pelo testemunho proveniente de relatos de terceiros? É pela intuição? É pela reminiscência? Reminiscência aqui, Platão, né? Advinda de vidas passadas? Não. Vamos lá. Suponha-se que seja trazida de súbito a esse mundo uma pessoa dotada das mais poderosas faculdades de razão e reflexão, tipo um ser inteligentão. É verdade que ela observaria imediatamente um acontecimento seguindo-se a outro, mas não conseguiria descobrir nada além disso. Aconteceu isso, depois aconteceu tal outra coisa. Ela não seria no início capaz de aprender, por meio de nenhum raciocínio, a ideia de causa e efeito. Ela viu isso, depois ela viu aquilo. Ela viu jogar a caneta para cima, ela viu a caneta ir para baixo. Para ela, no início, ela não sabe que uma coisa tem relação com a outra. A caneta sempre cai. Você sabe por quê, e é isso que o Hume quer saber. Por que você sabe que a caneta vai cair? Por uma questão do quê? Como eu falei para você, né? Uma palavra importante para Hume. Por hábito. Costume.
Você vê todo dia o sol nascer, por isso que você fala, amanhã o sol vai nascer. Você não sabe se ele vai nascer. Pode ser que ele não vai nascer. Tá bom? Então, para Hume, o conhecimento é fruto do hábito, tá? É uma palavra técnica do Hume. Beleza, então. Agora, essa é 66. Agora, vamos para 78? Vou fazer só a 78, depois a 87, tá? 78. Vamos lá. 76, 77, 78. Vamos lá, gente. Com base no texto, a ação dos atores sociais mencionados produziu o seguinte resultado: manipulação, subordinação, imposição, transformação, destruição. Vamos lá. O legado dos movimentos sociais dos anos 1970 e 1980. Na mudança de regime político que culminou na Carta Constitucional de 88, os movimentos sociais foram, sem dúvida, grandes atores. Se tomarmos a Constituição de 88 como o coroamento desse processo, no qual os movimentos sociais ocuparam a cena pública, vamos perceber que os valores democráticos nela inscritos são inéditos como experiência de sociedade. E não seria exagero dizer que a sociedade brasileira, antes de 64, não se reconheceria na Carta de 88. O que equivale a dizer que o processo vivido nesses anos recentes logrou estabelecer os fundamentos de uma nova sociedade marcada especialmente pelo reconhecimento dos direitos de cidadania que a sociedade passou a atribuir-se através dos seus movimentos. Ok. Com base no texto, a ação dos atores sociais, os movimentos, né? A ação dos atores sociais produziu o quê? Manipulação da memória nacional? Não, gente. Os movimentos sociais, o que eles fizeram? Subordinação do sistema judiciário? Imposição dos discursos ideológicos? Transformação da realidade histórica? Olha, eles foram responsáveis por se criar a Constituição de 88, que foi uma mudança histórica medonha. O texto fala que antes de 64 não tem nada a ver com depois de 88, quer dizer, o Brasil mudou completamente a partir da Constituição. Destruição dos princípios tradicionais? Não, não. O que aconteceu foi, né, os movimentos sociais, que eles produziram? Transformação da realidade, completamente, tá bom? Essa também, você podia ficar em dúvida com a E, por exemplo, né? Mas não tem como confundir. E a 87, gente, 87. Vamos lá, para a gente finalizar. Ó, as propostas dele não devem ser levadas a sério, pois foi visto bêbado num restaurante. A afirmação, eficaz como mecanismo de persuasão de eleitores em contextos políticos, constitui-se como uma falácia. Por quê? Falácia. Não sei se você estudou falácia. Falácia é um erro de raciocínio. Tem dezenas, gente, tem dezenas de tipos de falácia, mais de 60 tipos. Mas essa é fácil, ó. Por que você não vai acreditar nele? Por uma coisa que ele fez, uma atitude dele que não tem nada a ver com o que ele está falando. Ele é ele. O que ele fala é o que ele fala. Então, isso daqui, o que você fez? Você apelou para a vida pessoal, para falar que a pessoa não deve ser levada a sério. O que a pessoa fala pode ser completamente verdade, mesmo que a vida dela não condiga com o que ela está falando. Tá, é uma falácia porque recorre à circularidade e afirma suas teses, ataca a pessoa e desconsidera as suas ideias, aceita a conclusão e refuta as premissas, evoca a maioria, apela à autoridade e investiga os fundamentos? Não. Por que é uma falácia? Porque está atacando a pessoa, não está levando em conta as ideias dela. Ela pode muito bem ser uma bêbada e está falando a verdade. Ó, ele foi visto, ele nem está bêbado quando ele está falando, provavelmente. Então você ataca a pessoa. É o que acontece quando a gente está, né, tá falando da questão política, né, contexto político. Você está lá num debate, olha, aconteceu esses dias, né? No primeiro turno lá de São Paulo, um candidato derrotado
acusou o candidato que inclusive ganhou por um processo que foi movido contra ele há décadas por supostamente agredir a mulher dele. Olha, ele agrediu a mulher dele 23 anos atrás. Então ele não pode ser um bom prefeito, porque ele agrediu a mulher, tá vendo? Ataca a pessoa para falar que o que ela está dizendo, não tem nada a ver, é uma falácia. Essa falácia, gente, se chama falácia ad hominem. Falácia contra o homem, né? Contra a pessoa. Você não ataca o argumento, você ataca a pessoa, né? É uma falácia. E existe isso muito, 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 muito. Tá? Bom, gente, deixa eu só parar o compartilhamento aqui para me despedir de vocês. Espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido transmitir pelo menos um pouco de, não só de conteúdo, mas né, principalmente de tranquilidade, de método para você fazer o Enem. Tenho certeza que você está muito preparado, muito bem preparado, tá bom? E que domingo, né, que vai ser a parte de humanas, você consiga atender suas expectativas e até superar suas expectativas. Quando você estiver lá, faz exercício de respiração, se você se sentir meio ansioso, né? É comum você se sentir ansioso, mas se estiver muito ansioso, exercício de respiração, dorme bem, você deve saber isso, né? Já deve ter ouvido muitas vezes. Dormir bem, ter uma alimentação saudável. De agora para frente, é cuidar da saúde mental. Você não precisa ficar devorando o livro que você tinha que estudar, já estudou. Tanto que o que eu fiz aqui foi só um passatempo, tá? Assim, em termos de conteúdo, a gente não se aprofundou tanto, né? Foi mais para você revisar, trazer à mente, mas eu tenho certeza que tudo isso daqui você já estudou, é mais um refresco. Agora é hora de extravasar no sentido de ficar calmo, ficar tranquilo e esperar chegar a hora. Curte a prova é para ser curtida. Você vai lá porque você gosta de estudar, porque você gosta, você quer ter uma vida acadêmica, você quer fazer faculdade, eu tenho certeza que é só mais uma etapa e que é só o começo, talvez nem o começo da sua vida acadêmica. A sua vida acadêmica ainda vai começar e o Enem é só um detalhe que você vai passar, tá bom? Conta comigo sempre, se precisar de qualquer coisa, antes do Enem, depois do Enem, conta comigo que eu tô aí para ajudar você, tá bom? Um abraço bem apertado e que dê tudo certo e eu tenho certeza que vai, tá bom? Tchau, tchau.